Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou professor da disciplina de Física. Hoje eu quero falar com vocês sobre os efeitos da transferência de calor. E aí eu queria abordar esse tema com vocês dentro de duas situações, que uma delas é a cor que um corpo apresenta e a outra é um fenômeno conhecido como dilatação. Vamos iniciar então falando sobre a relação que há entre o calor e a cor que um corpo apresenta. Lembrando para vocês rapidamente que o calor nada mais é do que a energia que é transmitida de um corpo para outro. E aí nós sabemos que existem três maneiras diferentes em que essa energia pode ser transmitida. E dentre essas maneiras nós temos um processo, um fenômeno conhecido como radiação térmica. E aí, quando um corpo ele emite essa energia na forma de radiação, essa radiação ela é traduzida em uma cor. Naturalmente, existem tipos de radiações que não são visíveis aos nossos olhos, porque, de fato, existem alguns tipos de radiações cuja cor ela foge da nossa capacidade de enxergar. Porém, existem aquelas que nós podemos perceber. Também há outra situação em que a cor que um determinado corpo apresenta está diretamente ligado com a capacidade dele de absorver radiação, de absorver energia. Podemos ver, por exemplo, se você sair em uma rua num dia ensolarado com uma roupa, com uma blusa, dependendo da cor que essa blusa apresentar, naturalmente você vai sentir mais calor, né? Você vai sentir um desconforto dependendo da cor que essa blusa apresentar. Por exemplo, se for uma blusa com cor preta, você sabe muito bem que você vai sentir um desconforto maior, porque a cor preta, por ela ser a ausência de todas as cores, naturalmente ela tende a absorver a radiação que está em sua volta. Porém, se você sair com uma roupa com a cor branca, você vai perceber que você vai sentir um conforto maior. Porque como a cor branca ela é o resultado da mistura de todas as cores, naturalmente ela tende a refletir mais do que absorver radiação. Em consequência disso, você vai sentir um conforto maior. Também existe uma coisa importante a acrescentar, é que as diversas substâncias que existem na natureza, quando elas estão em processo de combustão, elas tendem a emitir uma cor característica delas. Você pode ver, por exemplo, que quando você vai fazer comida, que você liga a boca do fogão, você vai perceber que a cor daquela chama, ela tem uma cor característica, devido à substância que está em combustão ali no processo. Agora, eu vou falar sobre o processo de dilatação. Dilatação, o que vem a ser a dilatação? A dilatação nada mais é do que o aumento das dimensões do material, quando ele sofre variação na temperatura. E a dilatação, ela acontece geralmente quando você aquece o material. O material, uma vez aquecido, a sua temperatura tende a aumentar, então, por causa disso, o tamanho desse corpo, as dimensões dele também vão aumentar. Da mesma maneira, se você reduzir a temperatura do corpo, acontece o oposto. Ao invés de as dimensões do material aumentar, elas vão reduzir. E outra questão importante sobre o fenômeno da dilatação é que ele aparece nos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Por que um corpo se dilata? Eu quero rapidamente mostrar para vocês aqui na imagem, confiram comigo, que nós temos aqui a imagem, duas imagens representando a estrutura atômica da matéria. E as moléculas, lá na sua estrutura, lá no mundo microscópico, elas estão em constante vibração. Quando a temperatura do corpo aumenta, essa vibração ela tende a aumentar, ela fica mais intensa. Chega um momento em que, dada essa vibração ser intensa, a estrutura elas vão ficando mais separadas uma da outra, e o que a gente acaba percebendo à nossa volta é que as dimensões do material ela aumentam. Então, esse é o motivo pelo qual o corpo se dilata, né? Por causa do aumento da temperatura de um determinado material. Existem três tipos de dilatação, né, que estão relacionadas com as dimensões que nós podemos perceber. Ao todo, existem três dimensões que são o comprimento, a largura e a profundidade. Então, as três dilatações que existem, elas estão diretamente associadas com essas três dimensões.
Eu queria mostrar agora para vocês algumas situações cotidianas em que a gente pode perceber o fenômeno da dilatação. Queria que vocês conferissem comigo aqui na imagem. Nós temos aqui 3 exemplos. Um deles são as juntas de dilatação que acontecem na ponte, que aparecem na ponte, ou melhor. O que seria essa junta de dilatação? São esses pequenos espaços que existem no material. Esses espaços pequenos, eles já são pensados para compensar a dilatação da própria estrutura do material. Outro exemplo são as folgas que aparecem nos fios de alta tensão. Todo mundo aqui já deve ter percebido que quando você observa o fio de alta tensão no poste, ele fica mais ou menos em formato de U, ele não fica completamente reto. Porque pode acontecer de nos dias em que a temperatura estiver menor, né, nos dias de frio, pelo fato de a temperatura diminuir, o fio também vai diminuir de tamanho. Então, se o fio estiver completamente esticado no poste, pode acontecer de ele romper por causa da redução da temperatura do ambiente. E o outro exemplo são os trilhos que são afetados pela dilatação, né? Devido à temperatura do ambiente, ela pode aumentar, e se essa temperatura aumentar, ela pode deformar os trilhos do trem. Por isso que os trilhos do trem, se você observar, eles têm uns pedaços de madeira que são colocados de uma extremidade à outra, justamente para auxiliar, para evitar que essa deformação aconteça, tá ok? Temos aqui um exemplo sobre o que foi trabalhado em aula. Então, eu queria mostrar para vocês aqui esse exemplo. Confiram comigo na imagem. É uma questão da Olimpíada Paulista de Física. Vamos ler a questão juntos e vamos analisar então. É muito comum acontecer quando copos iguais são empilhados, colocando-se um dentro do outro, de 2 deles ficarem emperrados, tornando-se ali difícil de separar. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo de dentro do outro se. Então, observem a imagem ao lado, que nós temos 2 copos semelhantes, copos feitos de um mesmo material, e pelo fato de um copo estar dentro do outro, eles estão presos, né? Então, a questão ela trata disso. Qual seria o procedimento adequado para que a gente possa separar um copo do outro sem causar dano, né? Vamos ver, então, o que diz a alternativa A. A alternativa A diz assim: os copos emperrados foram mergulhados em água bem quente. Então, se você pegar os 2 copos, que são de um mesmo material, e colocá-los junto na água quente, o que vai acontecer? Você vai perceber que ambos os copos vão dilatar da mesma maneira, porque eles são copos idênticos, de um mesmo material. Sendo assim, eles vão continuar emperrados, vão continuar presos um no outro. Alternativa B. No copo interior for despejada água quente e no copo externo for mergulhada em água fria. Entenda bem, se a gente colocar água quente dentro do copo interno, ele vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho, as suas dimensões vão aumentar. Logo, não vai ser possível separá-los, porque o copo que está dentro, que está fixo no copo externo, esse copo interno ele vai aumentar de tamanho, apresentando ainda uma maior dificuldade na separação, né? A alternativa C, os copos emperrados foram mergulhados em água bem fria. Note que no caso da alternativa C vai acontecer semelhante ao que aconteceu na alternativa B, só que no sentido inverso. Se você pegar os 2 copos e mergulhar em água bem fria, ambos vão diminuir de tamanho, porém eles vão continuar presos um no outro. Alternativa D, no copo interior for despejada água fria e o copo externo for mergulhado em água bem quente. Note no caso que se você pegar no copo interno e colocar água fria, ele tende a diminuir de tamanho. E no copo externo for colocada água quente, ele vai aumentar. Então a gente vai ter uma redução de tamanho no copo menor, no copo representado pela letra A, e um aumento no copo representado pela letra B. Sendo assim, vai ser possível separar um copo do outro sem causar dano, né? Nesse caso, então, para a gente ter certeza das alternativas, da alternativa certa, a gente tem que eliminar todas as outras. E o que é que diz a letra E? Não é possível separar os 2 copos emperrados considerando o efeito da dilatação térmica. Note que a letra E
ela é contrária ao que é apresentado nas demais alternativas, logo ela também é incorreta. Sendo assim, pessoal, a alternativa certa é as informações apresentadas na letra D. Tá ok? E aí eu queria agora, como sugestões de pesquisa para vocês, que vocês conferissem aí, algumas sugestões para vocês. Pesquisar sobre a importância do estudo das cores. Lembre que a gente falou sobre as cores nessa aula? Então, como sugestão, eu deixo para vocês pesquisar sobre a importância do estudo das cores que são emitidas durante o aquecimento de uma substância, para você entender a composição das estrelas e o estudo do universo. Outra sugestão que eu dou para vocês é pesquisar sobre o espectro eletromagnético. Lembra que eu falei que existem certos tipos de cores que a gente não consegue ver porque elas não estão no nosso espectro visual? Então, o espectro eletromagnético ele vai te dar uma dimensão clara dos tipos de cores que existem e daquelas que nós podemos observar e aqueles tipos de radiações e cores que nós não podemos perceber. E a outra sugestão são mais situações do dia a dia de vocês onde aparece o fenômeno da dilatação. Ao longo dessa aula, vocês perceberam que eu dei 3 exemplos para vocês, porém, existem uma infinidade de exemplos ou de situações que podem ser explicadas a partir do fenômeno da dilatação, pessoal. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e não esqueçam de acessar as outras aulas e atividades da plataforma Eduque. Até mais!